Olha, nós temos tratado sistematicamente aqui no nosso Jornal da Record News, que você acompanha em dupla plataforma, no nosso portal, que é o r7.com, e também aqui na Record News, a respeito de que tipo de reformas políticas nós temos que fazer no nosso país para que a nossa democracia, que é uma democracia indireta, possa, de certa forma, fazer com que o cidadão comum, eu e você, possamos chegar mais perto do poder, fiscalizar o poder, influenciar no poder, porque no fundo, esse é o ponto central da democracia. Para isso, precisa de partido político. Nós temos representantes na Câmara e temos no Senado. Eles fazem parte de partido político. Diferentemente dos Estados Unidos, onde a pessoa pode ser candidato independente, sem partido nenhum, aqui não pode. Aqui você tem que estar inscrito em um partido político. Não faltam. Eu já ouvi falar em 25, depois ouvi falar em 30 partidos e tudo mais. Para a gente entender um pouco esse mecanismo, nós convidamos aqui o advogado, o doutor Renato Ribeiro, que é professor, e ele vai falar um pouco conosco a respeito de combate à corrupção, fundo partidário, enfim, para a gente poder entender. Ele está aqui conosco. Renato, boa noite, obrigado pela gentileza. Bem-vindo aqui no Jornal da Record. Obrigado. Renato, me diz o seguinte, eu ouvi outro dia uma expressão aplicável a partido político na Europa, chamado de partido cartel. O que é exatamente um partido cartel? Heródoto, boa noite, uma alegria, uma honra muito grande estar aqui no jornal. O partido do cartel é uma nomenclatura, uma teoria europeia desenvolvida por alguns intelectuais da ciência política e do direito, sobretudo do direito constitucional. É uma teoria europeia que trata do partido político, não um partido político visto como um locus de interlocução entre o governo, seja ele municipal, estadual, federal e a sociedade, mas, na verdade, um partido que existe como forma de oferir lucro e garantir a execução de alguns interesses pessoais, interesses particulares, na verdade, e não trabalhar a interlocução com o interesse público geral, o interesse da sociedade e o governo federal. Então, seria um partido que ele, pela própria natureza jurídica de partido, ele atende a interesses privados e ele existe até, no caso, talvez do brasileiro, recebendo recursos públicos para atingir interesses privados. Agora, Renato, no Brasil isso de certa forma já não existe nas chamadas bancadas. Bancada ruralista, bancada não sei do que, bancada não sei o que tudo mais. E às vezes estão espalhados em vários partidos simultaneamente, mas pertencem a um único setor da sociedade brasileira? Provavelmente sim. Essa divisão em bancadas, muitas vezes, e há escritores brasileiros que defendem essa ideia, que essa divisão em bancadas ela é muito mais coerente do que a própria divisão de 35 partidos, 35 legendas, e recentemente até alguns ministros falam sobre o assunto. É difícil nós imaginarmos, qualquer que seja o assunto, 35 ângulos distintos para que nós verifiquemos ideologias e formas de analisar uma questão por 35 formas diferentes. E nós temos hoje no Brasil, até o momento, 35 partidos e 60 outros em fase de construção e criação. Quanto? 60 partidos mais novos. 60? Temos mais 60 partidos. A gente já tem 35, estão não tem mais no momento 60? de criação de partidos. Aí chegaria a 95? Possivelmente, se todos cumprirem os requisitos Vamos a constitucionais. 95? Deve ser um recorde interplanetário. Sim, eu costumo brincar com meus alunos e até com meus clientes que eu não consigo ver 35 formas. Eu acho que se pegar toda a Via Láctea, talvez nós conseguimamos aí 10 formas diferentes, 10 ideologias diferentes. Eu não consigo ver 1000 formas de socialismo, 1000 formas de capitalismo, 1000 formas de democracia cristã e assim por diante. Agora me explica uma coisa. Para que um cidadão vai fundar um partido político? Bom, o partido político ele tem grandes relevâncias e ele é bem interessante. Primeiro, assistindo aqui a sua apresentação, me pareceu muito claro isso. Diferente da legislação de alguns outros países, entre elas os próprios Estados Unidos, o Brasil não permite a chamada candidatura avulsa, que é aquela candidatura que o sujeito, na verdade, ele chega e fala, eu sou candidato, porque eu sou alguém da televisão, eu sou um artista, sou um jogador de futebol e quero me lançar à política. Isso é bom, eu acredito, eu como professor e como pesquisador da área, eu acredito que é interessante que não haja candidatura avulsa, porque o cidadão, todo mundo sabe que o cidadão ele é falível. E o cidadão, o mínimo que ele puder ter de coerência partidária, é bom que ele tenha essa coerência e é bom que ele consiga, pelo menos os membros do próprio partido, falar, olha, você foi eleito a partir de determinadas ideias, seria interessante que você cumprisse a plataforma do partido e as ideias que o partido sempre pregou. Então é uma forma de
tentar segurá-lo e não ele sair fazendo coisas que achar que deve fazer pela própria cabeça. Só que no Brasil, o partido também é interessante. Tem a parte interessante que nós não podemos, e relevante, deixar de ter a importância do partido, porque o partido ele debate a política local, o ideal. Então toda essa discussão contra partido vejo com ressalvas. Só que por um outro lado, você cria o partido, você tem acesso ao fundo partidário, você é legitimado para entrar com controle de constitucionalidade por meio de ação direta de constitucionalidade, a DPF, a DECOM. Tem espaço na televisão e no rádio. Tem espaço na televisão e no rádio, que também pode ser negociado, infelizmente, não negociado licitamente, sim, mas entra dentro daqueles acordos políticos. Olha, eu tenho 30 segundos de rádio, 30 segundos de TV, dentro da coligação, isso pode me dar... Então, isso gera uma deturpação, gera uma situação de anomalia no sistema político nacional. Porque ele não entra para disputar, para criar novas ideias, mas para receber fundo partidário. Nós temos partidos que, infelizmente, têm aí 400, 500, até 300 membros dentro do partido. Não dá para acreditar que um partido desse é um partido que tenha representação nacional. Entendo. Que represente. Hoje nós temos alguns partidos que têm uma representação relevante, 3 pelo menos bastante grandes, e uma série de outros partidos que não. E é interessante esse dado, porque... Posso dizer que eles são partidos cartoriais ou não? São partidos às vezes são partidos familiares. Familiares. Ou partidos mas que preenchem aqueles pré-requisitos que estão na lei lá? Que preenchem os requisitos. Pelo menos tecnicamente, tecnicamente, sim, foram registrados por meio de uma 101 fundadores, conseguiram em torno de 500 mil assinaturas em 9 estados distintos, então preencheram essas assinaturas e os apoiamentos. Mas veja, Heródoto, tem uma questão muito interessante. Se nós analisarmos as últimas eleições, somente 6 ou 7 partidos atualmente conseguiram mais do que 500 mil votos. Então, somente esses partidos, eles conseguiram uma votação minimamente relevante, que seria aquela votação para criar o próprio partido. E somente poucos partidos, eu duvido que haja mais que 5 partidos, que têm mais de 500 mil filiados. Então, eles conseguiram um apoio, ou tecnicamente chamando o apoiamento, que é o sujeito que assina pela criação do partido político, e é bom que o faça, mas muitas vezes o cara assina porque está passando lá na Praça da Sé e viu alguém falando, olha, você é a favor de criar um novo partido? Dificilmente uma pessoa é contra alguma coisa. Lógico. Se alguém te aborda, você é a favor? Eu sou a favor, então. sim. Tenho mais uma questão para colocar para você daqui a pouquinho, só um instantinho. Bom, nós estamos conversando aqui com o nosso convidado de hoje, professor e advogado, doutor Renato Ribeiro, falando um pouco para a gente sobre a estrutura de partido político, que ele está dizendo é extremamente relevante para a gente poder entender. Não esqueça que a cada 2 anos no país nós temos eleição e, como ele explicou agora, para ser candidato eu preciso estar ligado a um partido político.